Mas tá bom, eu sei onde eles estão. Aleluia. Traz o rabo do camarão para mim. Então eu quero que você redobre a sua atenção, porque o céu, ele tem resposta para você. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou até aqui, não sei por qual caminho você caminhou, ou por qual rota você seguiu, mas o que eu sei é que Jesus, ele é especialista não só em fechar um ciclo, mas em nos dar nova direção, em nos dar rotas, não alternativas, mas rota que nos leva à certeza da vitória, e a certeza da vitória tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Então eu não sei como você está, como você chegou, eu não sei como você andou, eu não sei por qual caminho, mas hoje eu quero declarar em nome de Jesus que essa palavra alcançará você na hora certa, e por causa dessa palavra você não vai encerrar apenas um ciclo, você vai mudar uma rota de maneira completa. Você toma posse disso? Não é só sobre fechar um ciclo, não é só sobre fechar um ano, é sobre eu discernir o tempo de Deus para que Ele possa, sim, me dar uma rota por completo. É como se eu andasse, pastor, com o GPS de Deus ligado. E quando eu ando com o GPS de Deus ligado, eu não olho para aquilo que eu tenho vontade, eu não olho para aquilo que me faz esmurecer, eu não olho para aquilo que me faz retroceder, eu olho para aquilo que é promessa de Deus em minha vida. Agora tem muitos que têm promessa, tem muitos que têm chamado, tem muitos que têm tantas coisas da parte de Deus, mas ainda não entendeu a maneira certa, completa da rota de Deus em nossa vida. 3 pessoas entenderam, não, eu vou melhorar isso aí, por causa dessa palavra. Você não vai encerrar um ciclo, você vai renovar uma rota em Cristo Jesus de maneira completa, e por causa dessa rota alternada, 2026 há de ser o ano mais poderoso, mais frutífero, mais extraordinário que você vai ter em nome de Jesus. 2026 será o ano do extraordinário, 2026 será o ano do romper, 2026 será o ano de alargarmos as nossas tendas, 2026 será o ano da nossa família restaurada. Nós estamos na verdade no final de 2025, nos últimos dias de 2025, prestes a viver o maior e melhor, ou a maior e melhor estação da nossa vida. E nós vamos viver a melhor e maior estação da nossa vida. Mas para isso nós precisamos começar a ter a perceptividade e ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos aquilo que Deus quer para nós, sabermos aquilo que Deus. Porém, todavia, é bem verdade que no mesmo período onde nós celebramos e aguardamos aqui ansiosamente, outros estão preocupados. Por quê? Porque já ouviram essa mesma palavra outras vezes, em outros anos, em anos anteriores, e nada mudou. Enquanto nós estamos aqui ofegantes, animados, tem pessoas que estão ouvindo a mesma palavra e está falando: será? Por quê? Porque já ouviu essa declaração, já ouviu essa palavra, já escutou tudo que foi dito pela boca do pastor, do profeta, do homem de Deus, mas não viveu, não aconteceu. E dentro desse contexto, eu quero que você entenda algo poderoso, que está em Jonas, capítulo 3, verso 1. Nós vamos ler apenas o verso 1.
Jonas, capítulo 3, verso 1. Jonas 3, 1. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se você trouxe o seu smartphone, abra. Se você não trouxe nenhum desses dois, olha no telão. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Só até aqui. Qual que é a versão que está ali? Muda a versão, filho. Coloca ARA, está o que eu falei. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Até aqui. Eu entendo que as coisas de Deus, elas são pontuais. E Deus aqui, igreja, Ele é brilhante para nos pegar às vezes na curva, para nos pegar às vezes em lugares. E muitas das vezes nós precisamos que Deus fale conosco com algum tom diferente. Nós estamos acostumados com um Deus bonzinho, com um Deus misericordioso, mas é bem verdade que muitas das vezes nós necessitamos que Deus fale conosco de maneira diferente, porque senão a vida vai passar, a vida vai continuar, e a gente vai chegar em 2016, lá no final, pertinho de 2017, dizendo: está tudo igual, nada. Chegar lá em 2027, obrigado pastora, e vai continuar dizendo: nada mudou, está tudo igual. E olha que tem gente que ainda vai abrir a sua boca e vai falar: a culpa é de Deus. Porque tem gente que culpa Deus. Tem gente que sai da igreja e culpa Deus. Tem gente que não recebe a vitória e culpa Deus. Quando na verdade o que nós temos que olhar é que Deus está nos dando talvez livramento, talvez oportunidade de viver portas abertas, não aonde nós queremos que elas sejam abertas, mas aonde Ele quer que ela seja aberta. Então eu vou dar uma palavra simples aqui. Eu quero de maneira simples. Tem gente aqui, igreja, e essa palavra é para hoje. Tem gente aqui que está há anos no processo, e você fala com ela, ela diz assim: Deus me colocou no processo. Aí você repete a conversa: não, eu estou vivendo o processo que Deus que me deu. Então eu começo dizendo para você o seguinte: talvez o processo já acabou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você ainda não teve coragem de dar o passo necessário. Você sabe exatamente o que Deus tem para você. Você sabe exatamente aonde Deus quer que você chegue. Você sabe exatamente aonde Deus quer que você vá. Mas você continua lutando com Deus. Você já entendeu tudo? Nós já entendemos tudo o que Deus tem, mas escolhemos a zona de conforto. Ou pior, escolhemos a desobediência. Porque muitas das vezes, evangelista Fábio, a nossa zona de conforto é uma desobediência. Por medo de avançar, por medo de fazer, por medo de romper, por medo de escutar a Deus. Muitas vezes entramos nessa zona de conforto. Agora nós lemos aqui que a palavra de Deus, ela veio para Jonas. Nós lemos o texto, e a palavra de Deus está vindo a Jonas pela segunda vez. Para nós que entendemos isso, só tem um sentido. O que quer dizer que da primeira vez não foi atendida. O que quer dizer que ele não ouviu da primeira vez. O que quer dizer que ele não deu atenção. E para ter a segunda vez é que a primeira não foi correspondida.
Você concorda comigo? É como a mãe que fala com o filho. E aqui quem não é mãe é filho. A mãe sempre é assim: menino, já para dentro. Eu não vou falar a segunda. Parece algo pedagógico, mas Deus aqui, Ele é um Deus longânimo, piedoso, misericordioso. Então Ele dá oportunidades, porque Ele é o Deus da segunda chance. É nós que não olhamos, não vemos, não entendemos. E Deus aqui está dizendo o seguinte: olha, não foi correspondido, Jonas. Quando eu falei com você, isso é interessante, por quê? Porque Deus trabalha de maneira diferente. Isso é interessante porque Deus, Ele está chamando aqui Jonas, Ele chama pela segunda vez. E quando Deus chama Jonas pela segunda vez, Deus já fez de tudo. Deus já fez de tudo aqui para o que deveria ser feito, para que Jonas tivesse se assustado e não repetisse a terceira. Então Jonas já pegou com ele, sabe aquela ameaça do pai e da mãe? Desce da árvore, porque você pode demorar 2 dias, quando você descer, é mais ou menos isso. Então Jonas aqui, já tinha passado, Deus já tinha passado tudo para ele. Então Jonas aqui, ele está ouvindo, e Deus tinha falado tudo, que não precisava da terceira vez, era somente uma vez. Olha só, Deus chama Jonas pela primeira vez, e na primeira vez, igreja, a palavra de Deus para Jonas foi para que Jonas fosse a Nínive e pregasse contra o povo de Nínive. A primeira vez era para que Jonas obedecesse à voz de Deus, pregasse para aquele povo. Por quê? Porque o pecado tinha subido até Deus, porque o pecado daquele povo tinha subido até Deus. Então Deus chama Jonas, convoca Jonas aqui a viver algo diferente do que ele estava vivendo. Pastora Sandra, a missão aqui era desafiadora para Jonas. A missão aqui, pastora Eliane, é uma missão que dispõe contra a própria cultura, contra o próprio desejo de Jonas. Porque o que Deus está falando para ele é: vai lá, prega para aquele povo. Mas a vontade de Jonas não era sobre isso. A vontade de Jonas era outra. E eu entro aqui, abro um parênteses, porque por muitas vezes Deus está falando para nós: vai. Muitas das vezes Deus está falando para nós: faça. E eu e você entramos na zona de conforto. Ou eu vou repetir, né, o que eu falei, na zona da desobediência, e não vamos, não fazemos e não cumprimos. Por quê? Porque eu não quero me dispor ao id, eu não quero me dispor ao ir, eu não quero perder tempo, eu não quero me molhar, eu não quero que a chuva molhe, que eu me derreta, eu não quero derreter a chapinha. É mais ou menos isso, para você entender o que eu estou aqui parafraseando. E muitas das vezes nós somos como Jonas. Jonas, ele queria mesmo era que Nínive aqui se explodisse. Ele queria, vamos rasgar o português, que se dane. Ele queria que Nínive se explodisse. Amém ou não amém? E lá no final do texto, você vai entender por que Jonas não queria ir. Porque Jonas tinha medo ou receio que aquele povo se arrependesse do mal. Jonas tinha medo disso. Jonas entendeu que se ele fosse lá e pregasse, falasse, né, lá e prega a destruição, o povo iria se arrepender. O povo iria se arrepender dos pecados, dos seus maus caminhos. Então Deus, que é bondoso, misericordioso, amoroso, Deus que é piedoso, olharia e diria: eu não vou destruir mais Nínive, eu não vou destruir mais eles. Então Jonas aqui, para não dar oportunidade, com o coração endurecido,
ele prefere não ir. Para não dar oportunidade para o povo, ele prefere não ir, não obedecer, não seguir o caminho. O interessante aqui é que se nós olharmos a expectativa, ou na verdade a perspectiva que Deus está dando aqui uma palavra onde Ele vai destruir o inimigo. Deus está dando uma ordem. Imagina você, Deus te dando uma palavra, que você vai pregar e vai destruir aqueles que são seus inimigos, e você não vai. Eu não consigo entender alguém que não luta contra o próprio inimigo, alguém que não luta contra a carne. Deus está mandando, olha, vai lá e faça isso, e você, homem e mulher de Deus, prefere recuar, não ouvir a voz de Deus, entrar na caverna e não romper. O que eu estou querendo dizer é que eu não sei como foi 2025 para você. Eu não sei qual foi o medo que você teve do seu chamado. Eu não sei qual foi o medo que você teve da voz de Deus. O que eu quero dizer para você é que 2026 não será da mesma forma. O que eu quero dizer para você é que não importa o que Deus mandou você fazer, você vai sair da zona do seu conforto e você vai entrar no extraordinário de Deus, porque Ele tem uma palavra, e se Ele é por você, se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ninguém. É uma palavra, é algo que está revelado para nós. Jonas aqui sabia que se ele fosse, o povo se arrependia. Então ele opta em não ir. Ele agora opta por não ir. Ele não vai. Só que aí é que tá. Aí é que tá. Não é só não ir. Não é só não ir até onde Deus mandou. Não é isso. Ao invés de ir para Nínive, agora ele pega o caminho contrário, ele vai para Tarsis, que não tem nada a ver para onde Deus mandou ele. Então ele desce para um porto, e esse porto em Jope, pega uma embarcação e vai para Tarsis. O que é isso? É muitas das vezes Deus querendo pagar a nossa passagem para irmos a Nínive, pregar para nossa casa, pregar para nossa família, pregar para quem não conhece Jesus, pregar o amor, querer ter fervor, querer ouvir a voz de Deus, e a gente decide pagar a nossa própria passagem, porque quando Deus aponta, Ele paga a conta. Quando eu e você tomar rumo diferente, nós precisamos se virar. Tem alguém me entendendo? Só que agora o que acontece? Em vez dele obedecer a Deus, não, ele desce até Jope, pega-se a embarcação, e agora então vai para Tarsis. Entenda, igreja, aqui começa o problema de alguém que sabe o que Deus deseja, mas escolhe o caminho contrário. Sabe aonde começa o problema dos escolhidos do Pai? Sabe aonde começa o problema da igreja de Cristo Jesus? Sabe aonde começa o meu problema, o seu problema? É quando nós já ouvimos a voz de Deus, sabemos quem é Deus, sabemos que a rota dele é boa, perfeita, agradável, e nós tomamos outro caminho, caminho contrário. E eu vou dizer algo aqui de maneira muito objetiva, nesse último culto, porque eu estou aqui apenas construindo um pano de fundo, para nós chegarmos na revelação da palavra. Eu vou te falar de maneira muito objetiva. Nós somos assim. Deus fala, Deus mostra, Deus aponta, e a gente prefere, não aqui, eu costumo falar, pastor, não aqui, só no Rio de Janeiro, me perdoa os irmãos aí carioca, mas só no Rio de Janeiro a gente prefere sentar no sofá, e em vez de intercedermos pela nossa casa, orarmos pela nossa família, convidarmos uma pessoa para estar no culto, agradecer, não, eu estou cansado, eu estou ferido, não, isso é o caminho que você decidiu romper. Porque se a palavra diz para mim e para você que ele é descanso, se a palavra diz para mim e para você que ele é sombra,
Então tem coisas que é eu e você que tomamos caminho e precisamos rever tudo aquilo que foi feito no ano de 2025, para que em 2026 não se repita aquilo que por decisão nossa passamos apertados, sofremos, pagamos um preço. Tem pessoas que reclamam: o meu casamento está assim, os meus filhos estão assim. Mas a pessoa que reclama, muitas das vezes não está na presença de Deus, muitas das vezes não se posiciona em Deus. Sabe o que é isso? Caminho contrário, caminhos diferentes. Ei, queridos, nós não temos outra saída. A única saída que nós temos é a porta, e a porta é Ele. Não temos outra saída. A maioria de nós sabemos muito o que Deus tem, mas não vivemos, porque escolhemos o caminho contrário. Não, eu vou repetir isso. Porque a maioria de nós sabemos tudo que Deus tem para nós. A maioria de nós sabemos que Ele nos deu autoridade, que quando nós colocarmos a nossa mão aonde tem um enfermo, pela palavra dEle haverá cura. 2 entendeu? 3 entendeu? Sabe, querido, a palavra dEle é tão viva, porque Ele diz que aonde nós pisarmos os nossos pés, Ele vai nos dar como herança. São palavras de Deus, e nós escolhemos aqui sempre o caminho contrário. Sabe, querido, eu quero que Deus te pegue aonde você está, você que está nos assistindo, e Ele te mostra que não tem como esconder. Se Ele te mandou ir para Nínive, vá. Não tenta fugir de Deus. Não vá para Tarsis. Não vá. Não pegue embarcação que Ele não mandou você pegar. Porque se você tomar o seu caminho, é você que vai ter que pagar o preço. E 2026 nós vamos romper. Para romper nós precisamos de unidade. Para romper nós precisamos estar na presença. Para romper nós precisamos ter coragem. Para romper nós precisamos viver o extraordinário. Para viver o extraordinário nós precisamos pegar na mão da nossa família, orar na nossa casa, declarar sobre a nossa casa e falar: olha, um dia alguém orou por nós, então hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Caminho do céu, caminho de Deus. Ouvir o que Deus quer para nós. Sabe, querido, eu não estou aqui porque um dia eu quis. Não, eu estou aqui porque eu decidi obedecer. Nós estamos aqui porque decidimos obedecer. Pastor, dói, obedecer dói. Porque muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas a minha vontade morreu o dia que eu aceitei Jesus. Porque enquanto eu vivia a minha vontade, eu nunca vivi o extraordinário de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a minha, a sua, como é? Agora, se o problema da mensagem aqui é desobedecer, para desobedecer nós precisamos saber qual é a ordem. O meu sargento está aqui, né? Tem que ter uma ordem para desobedecer. Não é assim, sabe? Se não tiver ordem, não tem desobediência. Como que eu vou desobedecer se eu não sei qual é a ordem? Então, para desobedecer, precisa ter uma ordem. E a pergunta que eu fiz foi: Deus, como que eu vou falar para uma geração, como que eu vou falar para uma multidão de pessoas sobre desobedecer uma ordem, que tem gente que não sabe nem qual é a ordem? Você concorda comigo? Porque tem gente no meio da multidão que não sabe qual é a ordem. Tem gente no meio da nossa geração que não sabe qual é a ordem. Para desobedecer, você precisa saber qual é a ordem. Você precisa saber qual é o teu propósito. Se você sabe qual é o seu propósito, e você sabe qual é a ordem, e não tem cumprido, tem desobedecido, eu quero dizer que você pegou o seu caminho. Eu vou repetir isso para ficar mais claro. Se você sabe qual é a ordem, se você sabe qual é o propósito seu na terra, e não tem cumprido o seu propósito no ano de 2025,
Eu quero te dizer que agora Deus não encerra o ciclo, Ele refaz a rota, para que em 2026, eu e você podemos obedecer, sabendo qual é o propósito, e sabendo qual é a ordem. Temos uma ordem, precisamos cumprir essa ordem. Temos uma ordem, precisamos seguir o propósito. E essa é uma loucura. E é uma loucura essa pergunta que eu fiz. Deus, eu falo para pessoas que não sabem. O Senhor sabe qual é a palavra que eu devo levar a eles. E Deus falou comigo, querido. Deus falou aos meus ouvidos rapidamente. Essas pessoas não estão desobedecendo. Eu falei, como assim, Jeová? Ele falou, essas pessoas estão perdidas. Porque desobedecer é eu rapidamente entender que eu entrei na rota errada e voltar para a rota certa. Mas eu me perder sem a rota de Deus, é difícil eu voltar para a rota correta. E eu falei, Deus, como assim essas pessoas estão perdidas? E igreja, não me leve a mal. Não me leve a mal. Eu sei aqui que o pior, talvez, de maneira pedagógica, ou pedagogicamente falando, né? O pior aqui é o que desobedece. Mas o que está perdido, ele aqui, pastor Júnior, vai ser encontrado no meio de algumas circunstâncias, e nem vai saber por que está tudo dando errado na vida. Porque tem pessoas, queridos, e eu preciso falar para você nesse culto especial de Ano Novo, que tem pessoas que se perderam. Tem pessoas que perderam o primeiro amor. Tem pessoas que perderam o temor. Tem pessoas que perderam a gratidão. Hoje, em nome de Jesus, está me assistindo, porque eu falei para ele me assistir hoje, que Deus estaria aqui e falaria com ele. Eu fui visitar um homem de Deus, o pastor que me ganhou para Jesus, o homem que cuidou de mim, o cara que bombou uma máquina na minha boca, para que para aquele 1% que eu tinha de vida, eu pudesse estar aqui. E eu disse a ele algo muito especial. Eu falei, muitos homens e mulheres hoje não estão perdidas, porque um dia eu entendi o caminho pregado por você. Eu ouvi a sua voz como autoridade, e eu decidi não ficar perdido e seguir a rota de Deus. Sabe, querido, quando nós estamos perdidos, é quando nós patinamos o ano inteiro e estamos querendo que tudo aconteça nos 3 últimos dias. Sabe quando nós estamos perdidos? É quando nós esquecemos das promessas do céu. Sabe quando nós estamos perdidos? É quando nós esquecemos tudo que Deus já fez. Eu não posso, você, a igreja, não pode esquecer do que Deus já fez em nossas vidas, e nós ficarmos de maneira paralisada, inarne, sem romper na direção daquilo que o céu quer para nós. Sabe, querido, você foi escolhido para fazer a diferença aonde quer que você estiver. Você foi escolhido para pregar o evangelho. Você foi escolhido para falar do céu. Você foi escolhido para falar do Criador. Por isso que você é imagem e semelhança dele, porque você vai declarar o que ele declararia, você vai fazer o que ele faria, e as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer o caminho, a verdade e a vida através de você, aonde você estiver. Eu não posso olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias vão me fazer parar, as circunstâncias vão me fazer retroceder, as circunstâncias vão me fazer desistir, porque há circunstâncias. Há circunstâncias, não me leve a mal, querido. Então muitos de nós vamos viver coisas erradas, não sabendo
o porquê está dando tudo errado. É porque você saiu da rota. É porque você não entendeu. É porque você pensa que você não foi chamado, não foi um erro. Ei. Deus não erra a cabeça, meu filho. Não. Se Ele te escolheu, Ele te capacita. Se Ele te chamou, Ele vai cumprir, Ele vai te mostrar a rota, Ele vai te dar a direção. O que nós precisamos é ser essa família que entende o propósito e que avance. Porque se todo mundo querer fazer as coisas sozinhos, da maneira, sem pedir para Deus um caminho, uma revelação, nós vamos fazer as coisas de qualquer maneira. Sabe, Hugo, nós precisamos romper. Normalmente, Hugo, o perdido é aquele que nunca perguntou para Deus o que deve fazer e sai fazendo. Normalmente, o perdido é aquele que nunca se interessou pela vontade de Deus, só se interessa pela sua própria vontade. Estou com vontade de sentar, senta. Estou com vontade de não ir, não vai. Estou com vontade de briga. Não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade de Deus para nós. Normalmente, aqui, o perdido é aquele que não faz a vontade de Deus, ou pelo contrário, ele tentou até encontrar a vontade de Deus, mas como a vontade de Deus foi contra aquilo que ele tem vontade, ele falou, não, Deus não fala comigo. Porque o problema é o seguinte, é que a gente quer que Deus faça a nossa vontade. E é por isso que nós ficamos perdidos, porque, não, Deus nunca falou comigo, não, Deus falou com você. O problema é que você quer que Deus, eu quero, você quer, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E Deus, querido, não vai fazer a nossa vontade. A vontade de Deus não combina com a nossa vontade. Então ele prefere falar que Deus não falou com ele. Ele prefere falar que Deus não habita junto com ele. E assim somos nós. Sabe, esse dia, olha que loucura, eu estava contando um testemunho. E eu me lembro, eu fui numa imersão aí no estado de São Paulo, de pastores. Rapaz, eu perdi a conta, mas deveria ter uns 2.000, 2.500 pastores. É muito pastor na imersão. Aí eu fui almoçar com uns casal de amigos, a pastora. E aí estou vindo assim, de repente o homem falou para mim assim, homem de Deus. Opa! Eu falei, é eu? Chapolin Colorado? E ele, olhei para ele assim e falei, o senhor me conhece? Ele falou, não. Mas Deus manda eu te falar. Alargue as tendas. Prepara o caminho. Porque eu estou vendo verdes campos. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Estou tão bem aqui. Está tudo top. Alarga a tenda. Isso já vai fazer 2 anos, né, mamãe? Mais ou menos. Não tínhamos nem a igreja ainda. Deus não tinha dado isso aqui para nós. E aí ele veio com aquilo, eu falei, não, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou tão bem. Na hora eu pensei, é carnal. Na hora. Porque a loucura da nossa vida, querido, é desobedecer por nossas próprias escolhas. Ou descredibilizar a palavra de Deus, porque ela não combina com aquilo que eu e você queremos. Quando ele falou, larga suas tendas, eu falei, está amarrado, meu irmão. Você está querendo que eu faça o quê? Não, eu estou bem. Está tudo tranquilo. Então nós descredibilizamos a palavra de Deus. Por quê? Porque ela não combina com aquilo que nós queremos. Agora, a pergunta é, nós temos vivido aquilo que Deus quer ou aquilo que a gente quer? Talvez 2025 nós vivemos o que nós queríamos viver. Mas 2026 nós vamos fazer um pedido a Deus. E nós vamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E é como você chegasse, e Deus dissesse, é como eu e você chegasse para Deus e dissesse, não, Deus, é maneiro o que o Senhor tem para nós, é top. Mas eu tenho uma ideia, Deus, muito melhor. Isso somos nós, querido. Eu tenho uma ideia muito mais inteligente, Deus. Não é assim não. Só que Deus é incrível, né, cara?
Deus é maravilhoso. Jonas foge, ele não quer ir, ele não quer ir de jeito nenhum. Ele pega e vai para outro lugar, ele vai para Nínive. E aqui começa o problema. Na cabeça de Jonas, ele vai se esconder de Deus. Na cabeça de Jonas, ele vai conseguir se esconder de Deus. Ei, ninguém se esconde de Deus. Elias se escondeu na caverna, quem que achou ele? Jonas esconde lá no barquinho lá embaixo, lá quem que acha ele? Não tem conversa. Na nossa cabeça e também na cabeça de Jonas, ele iria conseguir esconder de Deus. Eu quero ser profeta na sua vida, querido, porque esse último ano você pode até ter se escondido da vontade de Deus, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que em 2026, o que vai prevalecer na sua casa é a vontade de Deus. O que vai prevalecer na sua família, o que vai prevalecer na sua vida nesse ano é a vontade de Deus. E você não vai fingir que não é com você. Não, é com você sim. É com você que Ele está falando. É comigo que Ele está falando. Vamos parar de fingir. Não, não é comigo não. Tá tudo, é com você, amor, ó. Sabe aquela cutucada na costela? Ou a palavra é com você? Não, é com você, mano. É com você, homem de Deus. É com você, mulher de Deus. É com você, pai. É com você, filho. Não podemos sair do caminho, porque Ele é o caminho. E esse, querido, é o último ano que talvez você não fez a vontade de Deus, porque em 2026 Deus vai pegar você. Em 2026, Deus vai pegar você com essa palavra, vai te sacudir, vai te virar de cabeça para baixo. Deus vai esfregar você e Ele vai aprontar o caminho certo para você seguir. Não é o seu caminho, não é a sua vontade, é a vontade dEle. Sabe, igreja, eu já fui novo, amém? Eu sou novo ainda, sou inteirão, forte, estou malhando, né? Fazendo até aquelas competições que vocês fazem lá, cara, doidura, né? Corro, mas eu já fui novinho, e eu já fiz tanta coisa pela minha própria vontade, que se eu tivesse ouvido alguém falar para mim que a única vontade boa era de Deus, eu tinha mudado a rota naquele tempo, e não tinha sofrido o que eu sofri para chegar até aqui. Então o que nós precisamos entender é isso. Nós precisamos acordar. Sabe, querido, eu vou mais longe. Deus está te colocando num caminho novo. Amém ou não amém? Mas antes do caminho novo, você ainda vai entender porque existe algumas tretas na sua vida. Antes do caminho novo é necessário nós entendermos o porquê das tretas. Jonas se esconde dentro do barco. Agora ele vai dormir. Ele deita lá no porão do barquinho. Ele vai lá para baixo. E o barquinho, ó, está indo para onde? O barquinho está indo para Tarsis. A vontade de Deus é que ele vai para cá. A vontade de Deus é que ele vai para onde? Para onde? Para Nínive, para cá. Mas ó, Jonas, ó. Lá não, eu vou para cá. A vontade de Deus é que ele vai para Nínive. Mas em vez dele ir para Nínive, ele vai para o porão dormir. E agora, quando a gente não ouve, ou escuta, ou segue a vontade de Deus, acontece algo. O que acontece? Ele estava dormindo. Aí de repente vem uma tempestade. Porque quando não tem vontade de Deus, tem tempestade. A tempestade aqui não foi o inimigo. A tempestade aqui foi Deus. E tem tempestade que eu e você passamos no ano de 2025, que não foi o inimigo. Não culpa o inimigo. Ele já é derrotado pelo sangue de Jesus. Tem coisas que aconteceu na nossa vida no ano que foi eu e você que caçamos, que buscamos.
Então aqui não foi o inimigo que mandou a tempestade. Só que a palavra vai dizer que mesmo a tempestade batendo, Jonas estava dormindo. Só que Jonas aqui não estava dormindo o sono do justo. Jonas aqui estava dormindo aquele sono que ele não quer viver mais, que ele não quer mais, que ele não... Sabe aquele sono que a gente dorme? Muitos de nós dormimos por não ter ânimo, animosidade, coragem de avançar, de prosseguir. Então aqui ele está dormindo, é este sono. Mas Deus manda a tempestade, e essa própria tempestade foi Ele que colocou na minha vida, na sua vida. Mas a tempestade que Deus coloca, querido, ela não é para nos destruir. A tempestade que Deus nos envia não é para nos desanimar. A tempestade que Deus envia é sim para nos acordar. Eu vou repetir isso. A tempestade que Deus envia é para que eu e você possamos despertar para aquilo que Deus quer que façamos. Está vivendo tempestade? Talvez Deus quer que você faça alguma coisa. Talvez Deus quer que você vá para lá. E você está vindo para cá. E aí a Bíblia vai dizer algo aqui, que no fundo do barco, lá no porão, agora está todo mundo desesperado. O desespero toma conta. E Jonas então agora é acordado, assustado. E ele sobe para o barco, está todo mundo ali jogando as coisas, pensando que a culpa é deles, aquela coisa tudo. E quem que é o culpado? E ele, ó, palitando o dente, eu sou culpado. Tem hora na nossa vida, querido, olhe para cá em nome de Jesus. Tem hora na nossa vida que nós precisamos reconhecer, para Deus fazer o milagre, que o culpado somos nós. Porque enquanto eu ficar apontando, denegrindo, não, tem hora, tem momento da nossa vida que nós precisamos despertar e reconhecer que o culpado somos nós. Ó, Jonas, não fui eu sou o culpado, né? Olha o que Jonas pensou: se eu reconhecer, resolve. Não, igreja, reconhecer não resolve. Obedecer à vontade de Deus e o plano original é que resolve. Eu preciso obedecer. Eu preciso cumprir o plano original, para que todas as coisas sejam resolvidas. Não adianta eu só reconhecer que eu sou pecador. Todos nós fomos destituídos porque somos pecadores. Então o que resolve aqui na minha vida e na sua vida é viver o plano original. E o plano original é viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Esse é o plano original. Essa é a rota correta. Só que quando Jonas é jogado, quando Jonas cai, ele cai perto de Tarsis. Agora ali, está ali. E ele cai perto de Tarsis ali, mais perto de Tarsis do que de Nínive. Só que Deus é brilhante, né? O transfer de Jonas já estava esperando ele. De repente o transfer engoliu ele. Vou te levar para onde? Fique tranquilo, não é onde você quer, é onde Deus quer que você vai. O peixão está ali, de repente cai o rango dele, pá! E o transfer chega. O interessante é que Deus já estava esperando ele. Deus agora está esperando ele. Por isso que eu quero te falar, Deus não deixa ninguém. Ele se importa comigo, com você, mesmo que nós estejamos nos piores dias. Deus não desiste. Quando Ele libera uma palavra, Ele vai atrás. Quando Ele fala para nós, Ele cumpre. Então por isso que às vezes eu e você nos sentimos cercados. Sabe aquele momento, eu estou sentindo pressionado? Eu quero meu primeiro ministério, a minha família. Não, esse final de ano meu primeiro ministério. A sua família não é seu ministério. A sua família é a sua obrigação. A sua família é o seu bem precioso. Na verdade, o único bem precioso.
Então não vem com esse negócio, não, pastor, meu ministério, minha família. Não, a sua família não é seu ministério. A sua família é uma dádiva de Deus, dada para que você zele e cuide e coloque no caminho de Deus. Por quê? Porque 2026, quando nós entendermos o que Deus quer para nós vamos viver o novo de Deus e nós vamos ser formados para viver o novo. É por isso que o tema dessa palavra é formados para viver o novo ano. Nós estamos sendo formados em nome de Jesus. Então muitas das vezes nós vamos nos sentir cercados. Você vai para o lado, a porta está trancada. Você vai para o outro lado, a porta está trancada. Mas a porta que ele abre, ninguém tranca. A porta que ele abre, ninguém fecha. O caminho que ele abre, ninguém, eu vou repetir, obstrui. Ninguém pode obstruir. Você entra e chega, você sai e chega. O caminho dele é perfeito, o caminho dele é extraordinário. E quando ele nos cerca, ele garante o final das coisas. Então talvez você está se sentindo cercado. Deus, não vejo sair. Deus, eu estou sentindo. Não, fique tranquilo. O final das coisas tem que ser melhor do que o início delas. E o final das coisas só vai ser melhor do que o início quando nós decidirmos caminhar no caminho de Deus. Ei, querido, não adianta, ei, juventude, não adianta tentar procurar lá fora, não adianta tentar andar pelo mundo. Eu já fiz isso, não resolve. Eu vivi vazio a vida inteira, eu vivi na prostituição um tempo da minha vida, eu vivi perdido porque eu estava fora do caminho. Não adianta. Eu tentei buscar saídas em outros caminhos, não tinha saída, era escuro. E eu me perdi a cada dia mais, até alguém mostrar para mim o caminho. E muitos de nós sabemos o caminho e não queremos andar pelo caminho. Tem alguém me entendendo? Só que o peixe aqui não alimentou, o peixe ele estava transportando. Não era alimento. Ele apenas transportou, ele leva ele até Nínive. Levou ele até Nínive. E o que essa mensagem está fazendo comigo e com você hoje, querido? Eu acredito que está nos levando até Nínive. Que Nínive, pastor? O Nínive da história da nossa vida. Está levando eu e você exatamente para esse lugar. O lugar aonde nós precisamos, independente das situações, das circunstâncias, cumprir o caminho que Deus nos deu. E isso é loucura, meu irmão. Por quê? Porque já era para você, já era para mim. Agora eu e você não vamos poder. Não, eu não sabia. Agora eu e você conhecemos a verdade, e a palavra vai dizer: conheceis a verdade, é verdade. E a verdade, Deus pegou você nos 45 do segundo tempo do ano 2025 e está dizendo: não, mais um ano dessa forma não, mais um ano dessa maneira inerte, não, mais um ano dessa maneira paralisado, não, mais um ano dessa maneira sem fazer minha obra, não, mais um ano dessa maneira, não, não, não. 2026, Ele vai colocar você no trilho. Eu quero dizer que quem conheceu a verdade já era. Já era. Que nem diz o meu sobrinho, ó, já era. Isso é para mim e para você, querido. Só que agora entendo o que vai acontecer. Jonas chega em Nínive, o peixe vomita, ele lança ele ali. Eu penso que Jonas agora, Pepe, olha para Deus e fala assim: o que o senhor quer? Esse é pensamento meu, segundo escreveu Aelso Arantes, amém? E Deus fala assim: eu vou te dar uma segunda chance. Aleluia. Vai lá agora e prega contra aquela cidade. Me obedece, camarada, porque senão vai vir tempestade de novo. Segundo escreveu Aelso Arantes, amém?
E o final da história você já sabe. O final da história eu e você sabemos. Jonas entrou naquela cidade, pregou contra ela, o povo se arrependeu de seus pecados, e Deus deu uma segunda chance para Nínive. Deus dá uma segunda chance para Jonas, e também uma segunda chance para o povo de Nínive. E a Bíblia vai dizer que eles foram perdoados e absorvidos. E querido, talvez eu e você temos uma palavra, vai lá e fala, e nós não falamos. Vai lá e pregue. Ah, pastor, já fui machucado, já fui ferido. Não, pastor, que isso? Lá em Nínive, vou não, deixa que o povo se exploda. Já falaram mal de mim, pastor. Olha, pastor, sentava na minha mesa, pastor. Olha, falou mal. Ei, Deus é um Deus de segunda chance. Deus deu a Jonas a segunda chance, e quando era para dar a segunda chance para Nínive, ele não quis. Sabe o que está acontecendo? É que eu e você temos segunda chance, e a gente não quer dar a segunda chance. Aleluia, Deus, fala de novo, Pai. Ei, querido, o Deus da segunda chance pode absorver. Agora o que é interessante é que agora Jonas, ele se encontra de novo numa nova crise. Ele está debaixo de uma aborboreira. E eu não quero entrar nesse detalhe aqui, né? O que eu quero dizer para você é que não compensa desobedecer a Deus. Ei, querido, não compensa. Se você obedece a Deus, Ele vai mandar o sustento. Sabe uma coisa que muito dói em mim? É que eu aprendi que quando eu faço primeiro para Deus, e eu prego isso no altar, sim ou não? Quando eu trabalho para Deus, eu prego isso no altar, sim ou não? Deus trabalha para mim. Fique tranquilo, se você obedecer o que Deus mandar você fazer, pastor Aílis, Ele vai nos sustentar, Ele vai enviar a provisão. Então o que me dói muitas das vezes é quando a pessoa fala: ah, pastor, eu estou trabalhando até mais tarde. Aí se programe, se organiza, porque senão você vai ser escravo do tempo. Eu já fui escravo do serviço, mas quando eu decidi servir a Deus em primeiro lugar, todas as coisas foram me acrescentadas. Então se programe, se organize. Vem, pastor, estou com dor de cabeça, vem para a igreja, vamos orar e você vai ser curado. É assim que funciona. Por quê? Porque é o caminho de Deus, e Deus nos sustenta. Deus nos sustenta. Ele vai te cuidar na sua entrada e na sua saída. Ele vai cuidar de você no seu deitar e também no seu levantar. Então o que nos resta é obedecer. Só obedece, querido. Sabe? Obedece. Prioriza em 2026. Prioriza seu pai, sim. Prioriza sua mãe, sim. Prioriza seu filho, sim. Prioriza sua família, sim. Mas acima de todas as prioridades, coloque Deus. Acima de todas as prioridades, coloque a palavra de Deus. Ore mais, busque mais, leia mais. Busca mais a revelação do céu. Pense mais no céu. Porque Deus é um Deus da segunda chance. Ele está dando uma segunda chance para mim e para você, para ouvirmos uma palavra como essa. Mas amanhã, muitos podem não ter uma segunda chance. Jonas teve. Jonas teve. Sabe o que eu quero falar hoje e vai doer no meu coração? Para de fingir que não é com você. Não, é com você mesmo, é comigo. Para de fingir, não, isso é lá para o Rio de Janeiro, não, é para nós, igreja. É para nossos filhos, é para nós. Ele vai mandar o sustento, fica tranquilo. Então entenda que antes aqui, que o ano vire, essa palavra ainda está te alcançando em 2025. Você desafiou sim em 2025. Você não quis em 2025. Você tentou fugir em 2025. Mas eu quero te dizer, não tente fugir mais em 2026. Porque Deus é especialista em te encontrar. E se for necessário o peixe no dia de hoje te engolir, Ele vai mandar te engolir. E Ele vai colocar você no lugar que tem que colocar. E Ele vai fazer você viver o que tem que viver. Porque a palavra dEle é boa, é perfeita e é agradável para 2026. Não, 2026 você já entendeu. Quanto mais tempo demora,
para ouvir a palavra de Deus, quanto mais tempo demora, mais atrasado você fica. Quanto mais tempo nós demorarmos, mais atrasado nós estamos. Não é sobre quem prega bem, quem fala o nome de Jesus. Não é sobre quem fala pela nomenclatura das... Não. É sobre a verdade em Deus. E sabe qual que é a boa notícia? É que quando eu me coloco no caminho de Deus, quando eu priorizo Deus, aquilo que estava demorando anos para acontecer, muito tempo, um posicionamento acelera toda a história. Vamos finalizar, porque 2026 é o ano do posicionamento. Vai acontecer em dias aquilo que demoraria anos para acontecer. E hoje eu posso dizer, igreja, dentro de todas as lutas, dentro de todas as circunstâncias, dentro de todas as tempestades, vale a pena obedecer a voz de Deus. Vale a pena olhar e ver os frutos. Hoje, quando eu fiz a visita que eu estava falando para você, aquele homem pegou na minha mão e disse: eu faria tudo de novo. E eu disse para ele: hoje dezenas de pessoas conhecem a Jesus, porque um dia você falou dele para mim e eu obedeci. Abri mão das minhas vontades, abri mão dos meus desejos. Então eu quero dizer, vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena obedecer a voz de Deus, mesmo quando não é o que a gente quer. Vale a pena obedecer a voz de Deus, mesmo quando não é o que eu e você queríamos. Porque quantas das vezes eu lutei, quantas das vezes eu corri. Vale a pena ouvir a voz de Deus, mesmo quando não é aquilo que você planejou. Porque a gente planeja tanta coisa, a gente planeja tantos detalhes, mas vale a pena obedecer a voz de Deus. Sabe, queridos, o que eu quero ministrar nessa noite é que não é sobre encerrar um ciclo, é sobre mudar a nossa rota, é sobre olharmos para Jesus. Hoje eu quero, em nome de Jesus, que eu e você paramos tudo e reformulamos o plano que é original, para que nós possamos viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E quando Deus refaz o caminho, como Ele fez com Jonas dentro da barriga do peixe, e ele estava lá, ele se arrependeu, ele pediu misericórdia, e enquanto ele se arrependia e pedia misericórdia, Deus aproveitou um tempo para levar ele direto para o destino. Então talvez nessa noite eu e você, no ano de 2025, ao orarmos pediremos misericórdia, nos arrependeremos e Ele nos levará direto ao destino. Eu quero que você entenda que Deus podia levar Jonas para tantos lugares, mas Deus escolheu que ele fosse direto no destino que estava planejado. Sabe o que eu aprendo e eu finalizo? 2026 não vai ser um ano de luta e de batalha com Deus. Vai ser um ano que eu e você viveremos aquilo que Deus tem para nós vivermos. Não vamos lutar. A vontade dele tem que prevalecer. Eu poderia esperar aqui e passar o ano para te falar isso, mas é bom que você já comece a mudar agora, antes do ano novo chegar. É bom que eu e você já mudamos. Eu e você não precisamos de 1º de janeiro para dizer feliz ano novo. Nós já podemos olhar no espelho hoje, ao sair daqui,
E ao olharmos para nós e falar: feliz ano novo, será um ano diferente. Será um ano a qual estarei no caminho, será um ano em qual estarei na presença, será um ano que eu não terei obstáculos, eu não verei obstáculo para servir a Deus, para estar na casa de Deus. Será um ano que eu não vou ver distância, eu não vou ver tempo, eu não vou ver meteorologia. Será um ano que eu estou dizendo vai ser feliz. Então não é sobre encerrar um ciclo, é sobre mudar a rota. Se você, se eu, se nós seguimos a nossa rota, o que eu quero dizer para você é que existe uma rota, e a rota é de Deus. 2026 será o ano que você vai viver o extraordinário, porque você estará no centro da vontade de Deus. Isso é uma decisão nossa. Ou a gente decide entrar e obedecer, ou a gente decide passar pelas tempestades que a vida nos dá. E que não é o capiroto, é o próprio Deus. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida: 2026 será o melhor ano que você já viveu até hoje. Será o ano do extraordinário sobre a sua vida. Será o ano que a sua família se renderá aos pés do Senhor. Será o ano que o seu coração vai voltar a bater fervorosamente por tudo aquilo que Deus fez, fará e ainda há de fazer sobre a sua vida. 2026 será o ano do seu romper na área financeira, no seu casamento, com teus filhos, com teu esposo. E eu quero declarar em nome de Jesus que 2026, aonde você colocar os teus pés e as tuas mãos, o Senhor te dará como herança, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele te prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero declarar em nome de Jesus: 2026 será o ano que você entrará na rota que Deus colocou no GPS do céu. Você recebe essa palavra? Então aplauda Jesus e se coloque de pé. Eu quero orar com você, querido. Enquanto nós vamos estar louvando, nós vamos também estar orando. E a oração se você sentir no seu coração, Deus, até hoje eu fiz a minha vontade. Até hoje eu caminhei da maneira que eu achei que tinha que caminhar. Até hoje, Pai, eu até ouvi falar do Senhor. Até hoje é bem verdade, Pai, eu até vou na igreja. Até hoje, Pai, é bem verdade. Olha, eu até sei ir até Nínive. Até hoje, Pai, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Não, mas hoje nós vamos fazer aquilo que Deus não está só pedindo. Nós vamos fazer algo a mais. Nós vamos ser aquele que vamos falar com Deus, e Deus vai revelar para nós aquilo que Ele quer antecipadamente. Porque 2026, querido, eu quero declarar em nome de Jesus que essa igreja vai viver aquilo que nunca vivemos, porque vamos andar no seu caminho, na sua rota. Meu Deus, que os seus filhos que estão aqui, ó Pai, vai viver o melhor ano das suas vidas, ó Pai. Meu Deus, que uma multidão vai estar sobre esse lugar, nós vamos ter que fazer 2, 3, 4 cultos. Meu Deus, que pessoas vão olhar os seus filhos que estão aqui e vão ver eles como referência, como espelho. Meu Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, ó Pai, que nós viveremos o sobrenatural. Meu Deus, porque o ano novo é o ano que nós seremos formados para viver a sua vontade. Deus, eu oro hoje, eu vou te pedir por cada homem. E se você, querido, puder, eu gostaria que você também, nesse último culto, talvez que você está frequentando do ano, talvez outras pessoas não, mas você, eu gostaria que você apresentasse para Deus tudo aquilo que você viveu, que foi fora da vontade dele, assim como Jonas viveu. E eu gostaria que você apresentasse para Ele tudo aquilo que você quer viver no centro da vontade de Deus. A sua oração será uma semente, e o que você vai plantar é o que você quer colher no ano 2026. E o que você quer colher no ano 2026? Vamos orar, vamos orar. Vamos louvar, vamos agradecer. Obrigado, Jesus. Rodeado de glória, Obrigado, Jesus. reza adorado, Nós te adoramos, Pai. 24 horas, Pai, eu quero ouvir a sua voz. serafins cantam.
Senhor vai cuidar de nós em cada detalhe. Meu Deus, que o Senhor vai nos dar encorajamento, que o Senhor vai nos dar animosidade, que o Senhor vai nos colocar na rota correta. Meu Deus, que nós possamos viver, Espírito Santo, conforme a sua voz está pedindo para vivermos. Por isso, Pai, eu quero lá abençoar meus filhos, profetizar, declarar um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de prosperidade. Meu Deus, um ano que a enfermidade não passará sobre a tenda dele. Um ano, Pai, que a sua casa se renderá aos seus pés. Um ano, Pai, que o coração voltará a bater pelo primeiro amor, porque o Senhor é o Deus de segunda chance. Um ano, Senhor Jesus, que nós vamos agir pelo ID. Um ano, Senhor Jesus, que nós vamos estar na sua presença. Eu quero profetizar que em 2016, ó Pai, não será um ano que nós vamos dar desculpas. Não, ó Pai, não vai ser um ano indesculpável, porque verdadeiramente o que nós vamos fazer vai ser para a honra e glória do seu nome. Eu quero declarar, ó Pai, que o Senhor vai cuidar dos seus filhos na entrada, na saída, no deitar e no levantar, e aonde quer que os seus filhos estiverem, o Senhor estará com eles. Eu quero profetizar e declarar feliz ano novo, feliz 2026, feliz ano do extraordinário, feliz ano que o Senhor fará de novo em nós e através de nós. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus, na unção, junto com a minha esposa, declarando que o Senhor fará, papai, verdadeiramente em nós e através de nós em 2026. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir no nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu já vou me despedir de você, mas nós vamos iniciar o nosso ano a todo vapor. Amém? Né? Nós já teremos aí, na quarta-feira nós não teremos o culto, né? Bendito já, aí de maneira antecipada, porque você vai estar com sua família, você vai estar abençoando a sua casa, você vai estar declarando sobre a sua família, né? Aproveite nessa oração, estenda sua mão do lado da igreja, fala: Deus abençoe aquela igreja, prospere aquela igreja, nós possamos alcançar uma multidão e aonde ninguém quer ir. Amém? Em nome de Jesus. Mas, no domingo, nós já teremos aí o nosso culto. Eu estava falando com a nossa família, nós não faremos a Santa Ceia no próximo culto. Amém? Nós faremos a Santa Ceia no dia 11, é isso? Sem ser próximo domingo, é dia 4, domingo? Domingo agora é dia 4, né? Então será no dia 11. Amém? A nossa ceia será no dia 11. Alguém confirma para mim se é isso mesmo? É isso mesmo? Então você que está nos ouvindo aí do outro lado, a nossa ceia será dia 11, em nome de Jesus. E às quartas-feiras, nós começaremos as nossas quartas de oração, plantando no altar de Deus aquilo que nós queremos colher no ano de 2026. Será uma série de mensagens, palavras proféticas, palavras de adoração, onde o nome de Jesus será glorificado. Você já pode começar aí mandando as mensagens para a sua família, né? Compartilhando ali os vídeos, e o nome de Jesus será glorificado. Amém? Antes de orarmos, vem aqui, irmão, pode vir? Só para nós orarmos juntos nesse último culto. A pastora vai orar e eu quero desejar a você um feliz ano novo, que 2026 seja o ano do seu romper. Amém? Eu não tenho palavras para expressar o que eu quero que você viva no ano de 2026, mas o que eu sei falar é que você vai viver o melhor se você estiver no caminho e na presença de Deus. Amém? Um beijo no seu coração, tá? Amo vocês em Cristo Jesus. E se nesse ano eu vacilei em alguma parte, errei em algum lugar, já começa perdoando o seu pastor, porque eu também sou falho. Na vontade de tentar acertar, eu acabo vacilando, né? Mas tudo isso é tão novo para nós, e nessa juventude nós queremos nos amadurecer. Então, se eu errei, me perdoa, em nome de Jesus. A pastora vai falar algo e vai orar por nós,
E nós vamos embora. Amém. Glória a Deus. Que alegria estar com vocês, né? Muita gente aí viajando. Glória a Deus por isso. O ano que vem vai ser vocês que vão estar viajando. Eu creio, né? Fico muito feliz por várias famílias aí já estarem aproveitando das bênçãos que Deus derramou no ano de 2025. E assim será sobre as nossas vidas no ano de 2026. Amém? Meu muito obrigada, gratidão, né? Àqueles que acreditaram e que acreditam nesse ministério. Eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, leve os teus filhos em paz e em segurança, Senhor. Que eles possam ter um ano novo, Senhor, cheio de novidades. Que essa palavra que foi ministrada ao nosso coração possa vir de encontro, Pai, aquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa mente. Que nós possamos viver o novo nesse tempo e que nós possamos acreditar que se nós temos uma palavra, nós vamos prosperar, nós vamos romper no ano de 2026. Porque se o Senhor é por nós, agindo Deus, Deus abençoe. Um beijo no coração. Deus abençoe.